Fala, maninho, beleza? Então agora a gente vai botar a mão na massa e começar a ver a estrutura do projeto, né? React Native, como é que ele entrega o primeiro projeto pra gente. E na próxima aula já começar a mexer com o nosso aplicativo, já começar a fazer parte de login, tá? Então primeiramente eu vou abrir um terminal aqui. Terminal. Eu vou ir na minha desktop. Vou dar um npx react native init. Ou melhor, não vou na minha desktop não, tá? Não vou não. Eu vou aqui no CD Netflix, dentro da minha desktop, que é onde a gente tinha aqui a parte de web service, e a parte de web, e a parte HTML, ou seja, os últimos módulos que a gente fez aqui no curso, né? Dentro dessa pasta Netflix, aí sim eu vou criar o meu projeto React Native, tá? Então, npx React Native init, e eu vou dar o nome de app, somente app, tá? E vou dar um enter e vamos esperar. Por que app, tá? Porque eu tenho o web, que eu sei que é a versão web do meu projeto Netflix. Eu tenho o HTML, que eu sei que é a versão HTML pura. Eu tenho o WS, que eu sei que é a versão WS Node, né, do meu Netflix. E aí eu tenho a versão app, que é a versão de aplicativo do Netflix, tá? Eu gosto de organizar com essas nomenclaturas, porque elas são curtas e fáceis de entender, não é uma regra, tá? Eu coloquei esse nome assim na pasta, porque depois eu consigo alterar o nome do app pelo próprio Visual Studio Code e quando for para iOS pelo Xcode, beleza? Então vamos esperar ele criar o nosso projeto aqui. Beleza, criado o nosso projeto app, então dentro da nossa pasta Netflix, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente abrir o meu Visual Studio Code. Vou abrir esse projeto no meu Visual Studio Code, na realidade, né? Open. E eu não vou abrir só o projeto, tá? Eu vou abrir, na realidade, a pasta Netflix inteira, tá? Porque aqui eu já tenho acesso, então, ao meu app, ao meu web, ao meu HTML, ao meu WS, tá? Eu tenho acesso a todos os itens da minha aplicação. É por isso que eu gosto de fazer dessa forma, tá? Agora eu vou espelhar o meu device Android, que já está conectado aqui no meu computador. Isso eu já ensinei para vocês, tá? Então eu vou abrir um novo terminal aqui. Now. Vou dar um scrcpy, tá? Para ele espelhar. Vou diminuir essa tela aqui e vou deixar o meu device aqui. É um Samsung, ou melhor, um Moto G5S Plus, beleza? Vou diminuir a janela aqui, só para mim ficar visualizando. Beleza, ok. Agora eu vou iniciar esse projeto dentro do meu device, tá? Então eu vou só apagar o último projeto aqui, esse primeiro projeto aqui que eu tinha, que eu fiz na aula passada. Apaguei, beleza. Vou vir em Netflix, vou dar um CD app. Beleza, tô dentro do aplicativo. Agora eu vou dar um yarn Android, tá? Para você que já tem o yarn aí, a gente já falou sobre o yarn na aula de Node, tá? Basicamente ele vai pegar esse comando aqui do package.json, que é o comando Android, e vai executar, tá? Que é esse React Native Run Android, beleza? Inclusive ele tá aqui, ó. Depois que eu dou, ele mostra aqui o comando que ele executou por debaixo dos panos, tá? Então vamos aguardar aqui ele terminar de instalar. Ok, terminou de instalar. Agora ele está carregando o bundle aqui do nosso Metro Bundler, né? Beleza, carregou. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa janela aqui do Metro, vou finalizar, ele vai perder aqui. Aqui no nosso Visual Studio Code, eu vou simplesmente aqui vir em package.json, no comando start, eu vou simplesmente dar um -- reset cache aqui, vou adicionar no comando, né? Eu vou dar um yarn start, tá? Porque ele vai rodar exatamente esse comando que está aqui, que é o React Native start -- reset cache, tá? Ele vai criar o bundle, ou melhor, o Metro Bundler aqui no nosso terminal, tá? Que fica muito melhor. Vou dar um R aqui para atualizar, a letra R simplesmente, tá? Ele vai atualizar e prontinho. A partir daqui a gente já tem o nosso terminal rodando bonitinho, sem problema nenhum.
tá? Então, o que acontece? Vamos conhecer um pouquinho da estrutura aqui de pastas do nosso React Native, tá? É bem semelhante à estrutura do React padrão, React JS, só que tem algumas especificidades, tá? Por exemplo, a gente tem a pasta Android aqui, tá? Esta pasta Android, ela vai ser responsável por agregar todo o código Android nativo que nós temos com o React Native, tá? Porque sim, é possível a gente trabalhar com código nativo juntamente com código JavaScript no React Native. Então aqui, por exemplo, dentro da nossa pasta app, src, main, java, a gente tem a nossa class main activity aqui, o pessoal que manja de Android nativo vai saber, e a main application, tá? Onde a gente tem as questões aqui do React, ou melhor, do Android nativo, né? Os módulos que a gente vai usar, enfim, tudo mais. E também tem aqui o Android Manifest, que é responsável pelo nosso manifesto do nosso aplicativo, tá? Aqui vai ter as informações do aplicativo em si, tá? Não vou me deter muito nessa parte de nativo, mas é só para vocês conhecerem, tá? Então, tudo que for referente a Android nativo, a gente vai trabalhar dentro dessa pasta Android aqui, beleza? E a gente tem nada mais nada menos que a nossa pasta iOS, que também é responsável pelo código nativo, né, Swift, do nosso aplicativo para iOS, tá? Então ela tem aqui um projeto, né, Xcode, a gente tem os targets aqui do nosso aplicativo, a gente tem os pods, então a gente tem o podfile, né, que também é responsável pelas dependências. Então essa parte aqui essa pasta iOS é responsável por tudo que for referente ao iOS nativo, tá? E a gente vai ver como trabalhar com isso ao longo do módulo. Depois a gente tem o Node Modules padrão, né? Beleza, tranquilo, isso aqui você já conhece. A gente tem alguns arquivos aqui, o ESLint, o gitignore, o Watchman config, o app.json, onde a gente tem aqui o display name do aplicativo e o nome do app. Isso aqui a gente não vai mexer por enquanto. A gente tem configurações do Babel para poder utilizar JavaScript moderno, né? Então, Babel nada mais é do que um interpretador de código, um compilador. Então, a gente pode escrever em JavaScript mais moderno que tem e ele vai compilar, transpilar, né, esse JavaScript moderno para JavaScript de versões mais antigas para todos os browsers poderem entender, né? Ou para todos os navegadores, enfim, para qualquer motor de renderização JavaScript, motor de execução JavaScript poder entender, tá? Para isso que serve o Babel. A gente tem as configurações do Metro Bundler, né? Só que a gente não mexe quase nunca. A gente tem o YARN-lock e o package.json padrão, tá? Do nosso projeto. E aí o package.json, ele já traz aqui como dependência o React e o React Native, tá? Que são módulos. Depois ele traz aqui como dependência de desenvolvimento apenas o Babel, o ESLint, o Jest, que é para teste, enfim, o Metro Bundler, entre outras coisas, tá? E os scripts aqui. Então nessa parte aqui a gente quase não vai mexer também, tá? E o que acontece? O arquivo principal, o arquivo que inicia o nosso projeto React, é esse index.js aqui, tá? Então o que ele faz, tá? Ele importa esse app registry aqui do React Native, que vai registrar o nosso aplicativo, tá? E ele importa um componente app dentro do arquivo app, tá? Então olha só, importando o componente app dentro de .app, que é esse arquivo aqui. E o que ele faz? Ele pega esse app registry, ele registra o componente principal, e aí a gente tem dois parâmetros. O primeiro é o nome, app name. De onde é que ele está tirando? Desse app.json aqui, ó. app.json name, tá? Então ele vai pegar aqui o name, né, do app.json e ele vai passar o componente, que é o componente principal, que é o app, tá? E o que tem dentro do app? Tem justamente essa tela inicial aqui com welcome, react, etc, 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 tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para fazer um teste, ó? Eu posso simplesmente, eu vou só fechar aqui, tá? Para melhorar a visualização. Eu vou dar um Ctrl A aqui, eu vou dar um import react from react, tá? Padrão, const app é igual a componente funcional, return, vou retornar alguma coisa aqui, vou dar um export default app, tá? Normal, como se fosse programar React, tá? Vou colocar aqui um fragment, tá? E vou importar aqui do React Native um texto, import from React Native, beleza? E vou importar aqui um componente chamado text, que é para a gente exibir texto em tela. Então aqui eu simplesmente vou dar o text, tá? E vou dizer hello world.
beleza? Dei Ctrl S e olha só. Boom, Hello World. Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Então é bem tranquilinho. Aqui nas próximas aulas a gente vai criar a nossa pastinha SRC, a gente vai ter a mesma estrutura que a gente tem no React, tá? Pages, Components, Assets, Services, enfim, a gente vai organizar isso e já partir para a primeira estrutura, para o primeiro componente, né, funcional, que é o nosso login, beleza? Então te espero na próxima aula, bora para cima!